Fala galera, aqui é o Guilherme Silva e hoje vamos terminar o nosso tutorial de sabre de luz mais ambientação. Bom, no último tutorial nós paramos exatamente aqui, certo? Com o Obama já com o sabre prontinho na mão. Eu fui meio tonho, eu esqueci de falar pra vocês que tinha que salvar o PSD, né? Coisa mais óbvia do mundo. Mas eu sei que vocês são inteligentes, vocês salvaram o arquivo. Caso não tenham salvo, é só fazer de novo. No final dá aquele Ctrl S e tá feito. Bom, o último passo da outra parte foi chegar aqui e a gente agrupou todas as camadas nesse grupinho, certo? E agora vocês vão entender por que a gente fez isso. Bom, primeiro vamos começar abrindo a imagem do BG. Aí na descrição vai ter o link para o download das duas imagens novamente, certo? Caso vocês não tenham pego no outro tutorial. É o mesmo esquema, é só pegar, clica no BG, arrasta para o Photoshop. E dessa vez a gente vai arrastar aqui para cima. Quando ficar o copiar, você solta. Vai aparecer, ele vai abrir a imagem aqui numa nova abinha, certo? Bom, agora a gente volta aqui na aba de cima. Vamos pegar aqui a ferramenta de seleção. E aí, com o grupinho do Obama selecionado, só certifica que o Auto Select está desmarcado, senão vocês só vão selecionar uma camada e não o grupo inteiro. Então seleciona o grupo, sem Auto Select, clica no Obama e arrasta para outra imagem. Chega aqui e solta. Vocês vão ver que ele ficou muito grande, certo? Que a proporção dele é maior do que a proporção da imagem de fundo. Então, para consertar isso, a gente vai usar o Ctrl T. O que o Ctrl T faz? Ele habilita o redimensionamento da imagem, certo? Então, você vem aqui no canto, clica, segura o Shift e vai arrastando para baixo. Você tem que segurar o Shift para que ele arraste na mesma proporção da imagem, senão a imagem acaba ficando torta, né? Ou ela fica muito achatada, ou ela fica muito espremida, certo? Então é aqui, passou da imagem, sobe um pouquinho, desce. Aí aqui vocês têm que achar mais ou menos um tamanho que fique agradável e condizente com o BG, certo? Arrasta um pouquinho pra cima. E por aqui já tá legal, certo? Dá um Enter, ele vai aplicar o nosso redimensionamento. Agora o que a gente faz? A gente vem aqui no grupo do Obama, com o mesmo atalho de duplicar a camada, a gente vai duplicar o grupo inteiro, certo? Então é o Ctrl J. Vocês vão ver que ficou aqui o mesmo nome do grupo, só com copy no final. Agora a gente vai pegar esse grupo do copy e vai dar um Ctrl E. O que o Ctrl E faz? Ele pega todas as camadas que estão nesse grupo e achata elas numa camada só. Vocês vão entender para que a gente vai precisar disso. Agora a gente pega essa camada, vamos dar dois cliques aqui no nome e vamos mudar o nome dela para sombra. Aí fora do nome, aqui no meio da camada, dá dois cliques, vai aparecer aqui o painel de Layer Style. O painel de Layer Style, vocês vêm aqui no Color Overlay, vocês vão ver que geralmente ele sempre fica vermelho, mas a gente vai clicar aqui no quadradinho vermelho e vai mudar para preto, já que essa vai ser a nossa sombra, ok? Dá um OK. Aí agora a gente passa ela para baixo do grupo, certo? E o que a gente faz? Sempre que vocês forem aplicar sombra em alguma montagem, o ideal é sempre observar se no BG que vocês estão aplicando já tem alguma sombra natural. Aqui no caso vocês podem ver que as sombras estão bem de frente, certo? Significa que o sol está bem na parte de cima e mais próximo do horizonte, certo? Do que seria da cabeça dele, por exemplo. Então a nossa sombra vai ser relativamente curta, certo? Mas ela é bem marcada, vocês podem ver que ela é bem forte. Então para começar a sombra, o que a gente faz? Com a camada selecionada, de novo dá um Ctrl T. Só que agora, em vez de redimensionar, o que a gente vai fazer? Clica com o direito, vem aqui no Flip Vertical. Vocês vão ver que ele vai virar de cabeça para baixo a imagem, certo? Aí a gente clica, segura o Shift para que ela desça na mesma reta, certo? A gente vai deixar mais ou menos os pés aqui. Vocês vão ver que o pé não vai casar, mas a gente vai acertar isso já já. Solta por aqui.
E agora o que a gente vai fazer aqui? Essa sombra está muito para baixo, né? Como eu disse, as sombras aqui estão mais para frente, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que dar uma perspectiva na sombra. Para isso, o que a gente faz? Vamos descer aqui um pouco. Aí vai, com o Ctrl segurado, você clica aqui no quadradinho do meio da caixinha de Scale da sombra. Você clica e vai arrastando para cima. Vocês vão ver que ele vai começar a achatar a sombra. Só que se você arrastar para um lado ou para o outro, ele vai dar uma espécie de perspectiva na sombra, certo? Que é mais ou menos o que a gente quer. Então vamos arrastar mais ou menos para cá, deixar ela um pouco achatada. A sombra do cenário está bem de frente. Então por aqui, mais ou menos, tá legal, certo? Dá um zoom out, dá uma conferida, isso ficou agradável. Isso aqui tá bom. Então dá um enter, que vai aplicar. Ficou um pouquinho para baixo, a gente pega aqui a sombra, seleciona os dois e arrasta um pouquinho para cima, para vocês poderem ver melhor a sombra. Agora seleciona só a sombra e vamos arrumar os pés para que fique mais realista, né? Então a gente dá um zoom aqui. Vocês vão ver notar que a sola dos pés está bem fora, certo? Da posição da imagem. Então o que a gente faz para arrumar isso? Hoje a gente vai usar o Puppet Warp Tool. Vocês vão ver como é que ele funciona. Você fica com a camada está selecionada. A gente vai no Edit, Puppet Warp. Vocês vão notar que ele cria essa malha na imagem, certo? Ele funciona da seguinte maneira. Vocês estão vendo que o ícone virou uma taxinha, certo? Essa taxinha vai criar pontos que vão servir de âncora para outros pontos que você cria. Como por exemplo, a gente vai marcar onde a gente não quer que mexa, que seria aqui mais ou menos nesse joelho e aqui na região da cintura. Vamos começar por esse aqui que está um pouquinho mais fácil, certo? Já está ancorado aqui, então a gente precisa fazer o que? Arrastar esse pé um pouquinho mais para cá, né? Para que ele case com essa sola aqui. Então é só clicar na ponta, segura e vai puxando. Tá vendo como vai mexer só onde você está segurando? A gente acerta mais ou menos. Casar aqui. Aí que você pode clicar, fazer outro e arrastar. Tá vendo que agora ele só arrasta onde você clicou e os outros dois continuam parados. Então a gente dá uma leve ajustada para não perder o ângulo. E agora vamos no outro pé. Esse pé está bem mais torto, certo? Então o que a gente faz primeiro para acertar? Vamos pegar aqui a sola, casar com a sola do pé da imagem. Agora a gente pega aqui no bico do sapato, deixa junto com esse aqui. Vê que ele entortou bastante, né? É só a gente clicar aqui no meio, puxar até que case a sola com a sombra do sapato, certo? Ainda pode dar uma mexidinha aqui de leve, só para dar uma consertada. Você dá um zoom out para ver mais ou menos como é que ficou. E aí aplica a malha do Puppet Warp. Então vocês vão ver que agora os pés casam com a imagem, certo? Agora a gente vai pegar essa camada da sombra, vai clicar com o direito e converter em Smart Object. Por que a gente converte em Smart Object? Ele vai dar mais liberdade pra gente se a gente quiser alterar os efeitos posteriormente. Por exemplo, lógico, a opacidade está muito forte, né? Então a gente primeiro vai diminuir aqui para casar com a sombra do cenário por volta acho que de 60 mesmo, tá bom, certo? E aí para a sombra não ficar completamente assim dura, o que a gente faz? A gente vai no Filter, Blur, Gaussian Blur. 9 é muito, vamos diminuir um pouco aqui. Por volta de 1, 2 eu acho que vai ser ideal, já que a sombra aqui está bem definida, certo? Então dá um ok, então vocês vão ver que já ficou mais natural. Então por que está em Smart Object? Porque se você clicar nessa setinha, vocês vão ver que o efeito está aqui. Se fosse uma camada normal, ele não teria acontecido isso. Se você clicar duas vezes aqui, vocês vão ver que vai aparecer o efeito de novo. E você pode
regular o efeito novamente, caso a primeira vez vocês vejam que não ficou bom. Isso é uma dica que vocês podem usar em praticamente qualquer coisa, porque se vocês aplicarem um filtro numa camada comum e depois for aplicar outro filtro, ele vai aplicar um filtro em cima daquele que vocês já tinham aplicado, certo? Ele não vai, na verdade, editar o primeiro que vocês aplicaram. Então é isso, nossa sombra está pronta. Agora a gente precisa também dar uma sombra na roupa do Obama aqui, porque se a sombra está de frente na areia, então ele também tem que ter uma sombra nele, certo? Então a gente clica na camada dele e aí com o nosso atalho Ctrl Shift N, vamos criar mais uma camada. A gente pode pôr o nome de sombra da roupa, isso é bem didático. E aí o que a gente vai fazer? Vamos usar a mesma técnica que a gente usou para fazer o brilho do sabre, o Clipping Mask, que a gente vai usar aqui. Então com ela selecionada, a gente pega o brush, vê se está na cor preta, e aí aumenta um pouquinho, e acho que tá bom. Uma dica, um atalho de teclado legal, abre e fecha colchete no teclado, ele diminui ou aumenta o brush, isso facilita, deixa o trabalho muito mais rápido. Clica com o direito, vê se o hardness está em 0, que é o ideal. E aí o que a gente faz? Vamos dar uma pintada aqui onde teria mais sombra, certo? Nas partes mais finas não teria tanta sombra, então a gente faz mais na região do peito. Como a luz está vindo dessa direção, então aqui a gente deixa sem. Na cintura a gente desce um pouquinho, só bem de leve aqui na perna, porque como é mais fino, a luz ultrapassa mais, certo? É isso aí. Ok. Então, o que a gente faz agora? O Clipping Mask. Segura, né, o Alt e aí põe o mouse entre as duas camadas. E vocês vão reparar também que ele funciona tanto entre duas camadas como entre uma camada e um grupo. Certo? E é só clicar e essa camada está limitada pela borda da camada de baixo. Aí agora a gente vai dar um blur também. Só vem no filtro, blur, Gaussian blur. Vai dar uma espalhada nessa tinta. Acho que 20 tá bom. Dá um ok. Diminui um pouquinho a opacidade. 50 acho que tá legal. Então vocês vão ver que ele já não tá tão claro, né? Certo? Já parece que a luz está pegando por trás dele. E aqui formou uma sombra. Então se você desativou, vai dar uma bela diferença. Bom, agora uma parte bem importante de qualquer montagem que vocês forem fazer, em que envolva pegar um objeto, uma pessoa de uma foto e colocar ela em outra totalmente diferente, é harmonizar a cor, tanto da pessoa ou objeto com o fundo. Então vocês vão ver que o tom do Obama não está muito no mesmo tom do fundo, certo? Então o que a gente faz para consertar isso? Tem aqui, com a camada da sombra da roupa selecionada, a gente vai criar uma camada acima dela, só que a gente vai vir aqui nessa bolinha, a gente vai clicar e vai criar uma camada de Gradient Map, certo? Dependendo da cor que tiver aí, vai aparecer um degradê bem louco aqui. Mas o que a gente vai fazer? Já seleciona aqui o Diter para melhorar a distribuição da cor e clica aqui no meio do gradiente. Então o que o Gradient Map faz? As cores que você põe desse lado esquerdo, elas agem, digamos assim, em cima das cores escuras da imagem. E as cores que você põe do lado direito, elas vão agir em cima das cores claras da imagem, certo? Então, como que é um deserto, areia, eu vou deixar um tom meio avermelhado em tudo, só para dar um drama, né, na imagem. Então clica aqui no quadradinho de baixo, é sempre no de baixo, não no de cima, porque o de cima só regula a opacidade. É o de baixo, clica no Color, e aí a gente põe, como
lembra que eu falei que é as cores escuras? Então a gente vai pôr um vermelho escuro. Quase marrom. Meio laranjinha, acho que vai ficar melhor. Ok. E aqui nas cores claras, mesma coisa. Mais ou menos o tom que a gente usou lá. Aí vai do seu gosto, certo? Também não pode ser nada muito forte, senão denuncia muito que vai ser uma montagem. Claro que aqui, pelo que a gente está fazendo, dá pra ver que é uma montagem, né? Aqui tá bom. Acabei clicando, fazendo outro spot de cor aqui sem querer. Se você acaba clicando no meio, vocês vão ver que ele cria sem querer outra cor. Então é só você clica e arrasta para baixo que ela some, ou clica aqui e dá um delete que ela some também. Não, vamos mudar, tá meio rosa demais. Puxar mais pro laranja, assim. Isso. Aqui ficou muito escuro. Assim, vocês vão testando e vendo o que agrada mais a vocês. Opa. Então ok, quando chegar na cor que vocês querem, dá ok de novo. E aí, claro, não vai ficar assim. O que a gente faz? Vem aqui no... onde está no Blend Mode, né? Vocês lembram da primeira aula? A gente clica e vamos colocar ele em Soft Light. Olha aí, já deu uma bela diferença, né? Se você desativar aqui e ativar, ó, vocês vão ver como ficou tudo um tom alaranjado, tá vendo? Inclusive o próprio Obama. Então, como tá tudo meio alaranjado, fica muito mais crível, né? Que ele tá aqui nessa areia. Tá um pouco saturado demais, então a gente tira um pouquinho a opacidade. Só pra melhorar o aspecto. Acho que aqui tá bom, ó. Desativa, ativa, ó. Vocês vão ver que até no azul do céu deu uma mudada. Agora já tá bem melhor, certo? E agora só um último toque. Só é a cereja do bolo. O que a gente faz? Novamente com a primeira camada selecionada, a gente vai usar um atalho que é o Ctrl Shift Alt E. O que ele faz? Ele pega todas as camadas que estão ativas, com o olhinho ativo, e cria uma camada nova com todas elas achatadas. Então vocês podem ver, ó, que aqui não vai mudar porque exatamente está aqui embaixo. Se eu tirar aqui, ó, estão vendo que ele pegou tudo que estava ativo aqui e criou uma camada só. Para que a gente faz isso? Só para dar esse efeitinho aqui, ó. Vamos dar um zoom 100% para vocês ver se vocês conseguem enxergar direito. Que é bem sutil. Com a camada selecionada, vem no filtro, Sharpen e Sharpen. Deu pra perceber? Vou dar um Ctrl Z pra vocês verem, ó. Tá vendo que tá meio nebuloso, ó, principalmente no rosto dele? Se aplicou o Sharpen, ó, como ele dá uma definida nas bordas da imagem, certo? Bom, se ficou do jeito que agradou vocês, aí agora sim, só dá um Ctrl S, põe o nome, ou se quiser salvar em cima dos PSD original, claro, aí vocês vão ter que vir fechar ele aqui, né? E é isso, salvou, tá pronto a nossa montagem no sabre de luz e ambientação, certo? Espero que vocês usem bastante essas dicas que eu usei, que elas servem não só para esse tipo de montagem, mas para qualquer manipulação mais específica que vocês queiram usar. Vocês podem usar bastante o Gradient Map ou o próprio Clipping Mask e essas técnicas também com as máscaras e os shapes que a gente usou aqui, certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do tutorial. Qualquer dúvida, sugestões, postem aí nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem com os amiguinhos e tchau!